Isso aqui de novo. Então tá, Bru, aqui tá a planta baixa dela. Te explicar mais ou menos como é que funciona a planta dela. Então o acesso principal da barbearia está aqui, né? Então aqui a gente entra, tem parte de recepção, a parte dos clientes. Aqui a gente tem uma mesma bancada que eu desenvolvi, onde fica toda a parte onde tem TV, frigobar, café, essas coisas para o cliente. A área de atendimento para o cliente, as 3 bancadas. Um espaço que sobrou aqui no fundo, que ficou, coloquei um bistrô, né? Por conta de espaço, essas coisas, que é o que dava para usar. A área do lavatório, cozinha e o banheiro. Tá? Você vê que a cozinha acabei que eu nem mexi muito. Ficou mais ou menos do jeito que tá, depois dá para otimizar, mas não dei não gastei muito tempo aqui por conta de desenvolver o projeto principal, né? O banheiro também acabei não mexendo nada, cara. Precisa de mais tempo para poder fazer. Então, para mim poder até desenvolver esse layout todo aqui e chegar nesse resultado. Eu vou te mandar as imagens, depois você olha na planta baixa, tudo vai ter estático, você vai conseguir olhar com calma. Então, agora eu vou te falar mais ou menos o conceito. Então, o que aconteceu? Quando eu estava desenvolvendo o projeto, por acaso me veio à mente esses cubos aqui. O que são esses cubos? Esses cubos eles são caixas de passagem que a gente chama, ou caixa de manutenção e tudo. Ele é feito de um material pré-moldado e ele tem que custar um valor relativamente barato, pelo que eu pesquisei. Então você vai ver que eu usei ele bastante aí. E a partir desse conceito eu fui buscando outros itens de artefato de concreto que a gente fala, que é usado na construção civil, na cidade, né? Na estrutura, na infraestrutura da cidade em si. Então a infraestrutura da cidade e a cidade em si foi o que virou o meu conceito para eu poder desenvolver o teu projeto. Né? Então esses cubos eles são montados de forma aleatória, né? Para cima, para baixo, que aí ele cria esses nichos, né? Ora eles são usados como vaso, né? Dá para a gente fazer o vaso para adicionar plantas, essas coisas. Ora eles são usados de apoio, que aqui foi a proposta que eu criei para você aqui nessa fachada, né? Onde você pode colocar os produtos, né? Para fazer divulgação dos produtos, ou algum outro elemento decorativo que você quiser, como da mesma forma eu adicionei ele com nichos de madeira, né? Para você poder usar como área para guardar algum item, alguma coisa que você acha interessante, né? Então a caixa vem para frente, vem para trás, ó. Aí você pode guardar, fazer estoque, qualquer outra coisa da barbearia que você achar relevante, tá? E aí, seguindo essa temática toda, aqui tem o acesso principal, né, onde fica a área aqui, onde não sei se você vai ter um atendente, ou é você que vai fazer todo esse trabalho por enquanto. Então, aqui eu usei uma placa, é uma placa daquelas de rua mesmo, né, que tem o nome da rua, eu coloquei o nome da barbearia, seguindo essa referência da questão de cidade, né, a área onde ficam os clientes, o sofá, tudo, né, mais vaso, mais planta. Aqui a gente tem a área das bancadas, tá? Na área das bancadas, como é que ficou? Isso aqui é uma manilha de concreto. Essa manilha de concreto ela faz parte também dessa linha de artefato. Então ela é feita para passar água pluvial da cidade, essas coisas. Então é uma manilha de 30 centímetros de diâmetro. E aí nela vai ficar a pia, né, embutida. E a gente tem o móvel, que a ideia é que o móvel fique suspenso segurando, porque isso aqui é uma peça relativamente pesada, deve pesar uns 50, 70 quilos. E eu acredito que daí ela aguenta fazer a sustentação do móvel, uma estrutura metálica por baixo. E se precisar a gente consegue adicionar mais peso dentro, tá? Os espelhos são suspensos. Uma coisa que eu sempre achei legal e queria usar tudo são as torneiras de teto. A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui é adaptar. Eu queria usar tubo de aço galvanizado direto, resistente à água, para ficar uma coisa mais industrial e com cara de infraestrutura de cidade mesmo, sabe? Até porque cada torneira de teto dessa ela é bem carinha, na média de uns 500, 600 reais no mercado. Eu acho que inviabiliza, não vale a pena usar se não for para a gente criar uma nova, de um jeito mais simples. Então os espelhos são quadrados, simples, espelho suspenso, tá?
Essa parte aqui atrás, ó, ela é uma ideia que eu usei, a mesma que eu usei na barbearia, que ela vai criar uma separação aqui onde vai passar infra de esgoto aqui atrás, né? Uma infra de esgoto até hidráulico e pode ser infra de tomada também. A mesma coisa que eu fiz na minha barbearia, porque isso evita que a gente quebre parede. E dá para você transitar muita coisa aqui por trás, né? Tubulação, elétrica, qualquer coisa que você quiser. Caso até não dê certo de a gente usar ou chegar num resultado bom de fazer essas torneiras, você pode usar as torneiras normais de bancada e ela pode sair daqui de trás direto, né? Ou de cima. Aí é um outro fator para a gente decidir, né? Aqui nesse canto fica o bistrô, igual eu falei para você, eu usei como elemento um poste de jardim, né? Que é mais um elemento desse relacionado à cidade, né? Que essa era a ideia. A área do lavatório, não coloquei nada aqui ainda que pode ser adicionado suporte para colocar toalha ou qualquer outra coisa que você precisar, que você tenha demanda, shampoo, isso aqui a gente pode criar também, está mais simples o projeto, né? Aqui ficou a área do cliente, que eu tinha falado para você, com o frigobar, o café, a TV. Aqui atrás eu usei uma malha que a gente chama de malha pop, que é uma malha de ferro, que ela é usada para fazer laje. Então, ela é uma malha de 2 por 3 metros, ela é um material barato, um material rústico, que dá para a gente aplicar para a gente tentar colocar uma trepadeira aqui dentro da sala, né? Fazer com que essa trepadeira ande por essa estrutura, essa malha toda. Aqui, como você pode ver também, eu deixei os nichos, né? Que eles podem ser usados para armazenar qualquer coisa que você precise. Né? Aqui também tem a opção de fazer armazenamento ou área de decoração, enfim, aí fica a cargo de a gente ver o que vai ser usado. A área de atendimento ao cliente eu fiz bem pequenininha, né, porque eu acho que não precisa ser grande. Coloquei uma banqueta aqui, mas pode ser uma cadeira ou alguma coisa. Não tem problema, dá para ser um item mais confortável. Então a estrutura da barbearia é mais ou menos essa aqui. Ó. Essa é a disposição dela. Dá para trazer mais área verde aqui para cá também, para ficar melhor, né? Para não ficar tão concentrado aqui. E aí tem uma ideia que eu não sei se a gente vai colocar em prática ou não, vai depender de você. Eu não consegui chegar num consenso ainda que eu criei, que no caso aqui, ó, complementando, eu fiz essa faixa azul marinho, porque a sala ela é mais alta do que larga, né? Então, a hora que a gente deixa o teto mais escuro, a gente tende a dar a impressão que a sala ela é mais larga. Né? Então, com a parede branca aqui, ela vai deixar a sensação, quem entra vai ter a sensação que a sala é mais larga do que alta, né? Menos espremida. Né? Tanto que se eu colocar o teto aqui, ó, ele dá uma anulada nessa região. E aí o que tem de diferente, de exclusivo, além das manilhas, de alguns itens que eu coloquei aqui, que é uma coisa bem diferente de ver, eu criei essas nuvens aqui, ó. Chamo de nuvem, né? Porque a intenção é que, como se você estivesse cortando o cabelo a céu aberto, né? Então você está com o céu em cima, as nuvens passando e você tá aqui embaixo. Então toda essa referência de cidade, né? Então vira, em vez de ser Saruba Barber House, agora pode ser Saruba Street Barber, ou, enfim, mais ou menos esse conceito. Então as nuvens elas são feitas a ideia é usar telha de plástico, né? É uma telha que a gente chama de uma telha leitosa, porque ela é um branco meio transparente assim, e ela parece um difusor assim, quando você olha para o plafond e você vê aquele branquinho, ela tem mais ou menos esse mesmo aspecto. Então ela não é totalmente branca, ela deixa passar um pouco de luminosidade. Aí a única coisa que eu estou acertando é ver como é que eu vou trabalhar a iluminação com ela. Se a gente vai manter os plafons de cima, se eu vou trazer os plafons para baixo e ter uma iluminação abaixo dela, né, e deixar ela só com efeito. Tem alguma coisa ainda que eu tô entendendo ainda se vai usar ou não, e vai ver também se você gostou da ideia, né? Se você acha válido. Eu acho extremamente exclusivo, nunca vi isso em lugar nenhum. Né? Elas têm todo um corte orgânico, tá vendo? Então ela fica, parece que você tem um teto cheio de nuvem aqui. Um material extremamente barato, né? As telhas elas não são caras. O que daria mais trabalho seria fazer o recorte, né? Promover esse recorte e fazer elas penduradas nos tetos. Isso aqui talvez eu teria que fazer, ou não sei se a gente encontraria alguém para fazer. É uma coisa do projeto que tem que decidir, mas não é para ser uma coisa cara de ser implantada, é para ser relativamente barato. É que eu acho que traz um charme.
Então, esse é o conceito da barbearia que eu desenvolvi. Acredito que tem algumas coisas que você pediu, algumas coisas eu criei por conta, que eu achei que era bacana, eu tomei essa liberdade de fazer isso. E aí tá aí, agora você dá uma olhada, vê o que você acha, se ficar alguma dúvida, alguma coisa que você acha que faltou. É óbvio que o projeto ainda a gente pode alterar algumas coisas, alterar a posição, tirar algumas, adicionar outras. Tem mais detalhe talvez de parede para fazer, adicionar algumas texturas, alguns elementos de decoração, mas eu acho que a base do projeto ela é isso aí, né? Não sei se precisa mudar mais alguma coisa. Eu particularmente não mudaria quase nada assim mais adicionaria do que tiraria, sabe, alguma coisa. Que eu acho que também é legal, bem bacana. Tá joia? Vou te mandar o vídeo, vou ver onde que eu vou subir ele, se ele vai subir via WhatsApp. Não tenho certeza se ele vai subir por causa do tamanho ou se eu vou adicionar ele no YouTube e eu te mando o link. Tá joia, Bru? Vou te mandar as imagens também para você ficar com elas, mas a prévia é basicamente isso. Deixa eu pausar